Olá, tudo bem? Aqui é a professora Malu e hoje eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre papéis. Bom, o papel, ele está presente no nosso dia a dia em coisas que às vezes a gente nem lembra que é feito de papel, né? Por exemplo, aqui a gente tem papéis de parede, quadros, né, com fundos de papel, papel higiênico, embalagens de alimentos, a própria embalagem Tetra Pak, que é muito utilizada em leites longa-vida, né, que tem uma camada de papel, tem camada de alumínio e de plástico também. E essas embalagens, é, parecidas com aqueles saquinhos de chás, né, que também é um outro tipo de papel. Temos os papéis de livros, né, tanto das folhas quanto das capas, né, papel de revista, jornais também, e os papéis comuns, sulfites, né, que a gente tanto utiliza. Aqui, papel sulfite, o papel almaço também, né? Cartões, aqueles cartões, papel mais durinho, aquelas sacolas de papel que hoje têm sido bastante utilizadas, né? Tentando substituir o plástico por conta da degradabilidade, né? Que o papel se degrada num tempo muito menor do que o plástico. O papel, para se decompor, ele leva mais ou menos 3 meses, né? Em meio à umidade, terra, né? Já o plástico, ele leva no mínimo 100 anos. Então, essa é uma das vantagens da utilização do papel em embalagens, né, quando possível. Aqui cartões, envelopes e até papel de fotografia, que hoje já caiu um pouco em desuso, né? Que a gente usa mais fotografia digital e acaba não revelando as fotos. Bom, aqui a gente tem um esquema bem simplificado da produção do papel, né? Lembrando que o papel, apesar de parecer ser fino, né, liso, ele é um material formado por várias fibras, né, que lembram fardo de feno. Então, o papel tem origem da celulose, né, que é retirada das árvores, né, ele vai passar por um processo químico, né, para fazer essa separação da celulose, né, depois diversos processos também para o branqueamento dessa celulose até chegar no papel final. É lógico que dependendo do tipo, né, os processos podem ter uma pequena variação. Bom, falando um pouquinho da celulose, né, a celulose nos vegetais ela é um componente que vai dar rigidez às plantas, ao caule das plantas, né? Ele é um carboidrato do tipo polissacarídeo, né? E ela é formada por monômeros de glicose, né? Que é a molécula mais abundante que a gente, a molécula orgânica mais abundante que a gente tem no planeta. E ela compõe 50% da composição da madeira, tá? E as madeiras mais utilizadas para a extração da celulose são a do eucalipto e do pinheiro, que é chamado de pinos, né? Então aqui a gente percebe que ele é um polímero, né, a celulose. Aqui a gente tem uma parte que é o monômero, né, que ele vai se multiplicar N vezes e forma aquela molécula grande que é o polímero. Bom, registros de papel. Por que o papel fica amarelado, né? O papel, com o tempo, ele amarelo pode ser por duas razões. Pode se ter utilizado uma polpa barata, né? Com grau baixo de resistência mecânica e que tenha resíduo de lignina, né? Que essa lignina, com a presença da luz, ela vai formar cromóforos que acabam deixando o papel amarelado. Ou quando se usa sulfato de alumínio, né? Para aumentar a rigidez do papel, esse sulfato de alumínio, com o tempo, ele deixa o papel ácido e o que faz com que, junto com a celulose, fique amarelado também. E para entender um pouquinho melhor, tá? A lignina nos vegetais, né, presente na madeira, ela é uma substância que tem o papel de transportar água e nutrientes e os metabólitos que são responsáveis pela resistência mecânica dos vegetais.
tá? E também protege esses vegetais contra o ataque de micro-organismos. No papel, existe um processo que retira a lignina, né? E se ela não for retirada, o papel vai ser aquele papel pardo ou papelão, que são os papéis mais amarelados, né? Então deixa essa coloração escura, aspecto de envelhecido nele, né? A lignina, quando ela é exposta ao oxigênio do ar, ela é oxidada, né? Sofre um processo de oxidação e aí elas vão ficar menos estáveis. A lignina é uma molécula bem grande, né? Ela tem uma estrutura amorfa, né? E, e ela tem essa fragilidade com exposição ao oxigênio. O sulfato de alumínio, como eu comentei, quando ele é utilizado no papel, por que ele deixa o meio ácido? O sulfato de alumínio, né, o Al2SO43, ele é proveniente de uma reação do hidróxido de alumínio junto com ácido sulfúrico. E se a gente observar aqui, o que a gente vai perceber? O hidróxido de alumínio, ele é uma base fraca, né, uma base de um metal lá da família 13, né, da tabela periódica, então ele é um metal, uma base fraca. Já o ácido sulfúrico, ele é um ácido de caráter forte, né? Então, quem predomina aqui é o ácido. Por isso que quando a gente tem a presença do sulfato de alumínio no papel, né? Ele acaba se tornando, com o tempo, mais amarelado, porque deixa esse papel, principalmente se tiver umedecido, amarelado. Papel fotográfico. Bom, a foto começou inicialmente com fotos preto e branco, né? Onde tinha um papel coberta com uma camada de gel que tinha brometo e cloreto de prata. E aí, quando a luz era refletida nesse papel, né? Ele transformava esses sais em metais de prata, que aí aparecia como pontinhos pretos no papel, né? E isso aí deveria ser feita, a revelação dessas fotos deveria ser feita numa sala escura, porque senão toda a claridade ia bater no papel e ia ficar tudo preto, né? Os livros. Bom, os livros são uma pilha de papéis que são unidos por uma coluna central e colocado entre as capas, que é o chamado códex, aliás. Ele tomou o lugar do pergaminho, né? Porque o pergaminho só podia ser escrito de um lado. E aí, quando surgiu esse papel que podia ser escrito dos dois lados, foi quando conseguiram montar os livros. Dizem que um dos primeiros livros que foram criados foi a Bíblia. Bom, papel de embrulho, né? Papel utilizado em presentes, ele tem propriedades mecânicas apropriadas para que ele seja dobrado. Nele, as fibras da celulose são a base, né? E elas podem ser parcialmente rompidas na área de dobra máxima, que aí forma aquele vinco permanente. Aqui é o papel térmico, né? Muito utilizado nesses recibos de supermercado, extrato bancário, né? O interessante é que nesse tipo de papel a tinta está encapsulada, né? Essa tinta é feita do chamado corante leuco junto com ácido. Esse corante leuco, aqui a gente tem a fórmula estrutural dele. O leuco, só para vocês saberem, leuco vem do grego, quer dizer branco. Então é ele na forma que ele não aparece. E quando ele é submetido ou à radiação UV ou a calor, ele se transforma num corante colorido, né? Tem aqui uma ligação que é rompida, né? E vem aqui como na forma de dupla ligação e ele forma aquela tinta preta, né? E só uma outra curiosidade, o leuco significa branco, né? É daí que vem a palavra leucócitos, né? Leucócitos é a parte branca do sangue, né? Então, por isso que é leuco também.
Então, aqui o que que acontece? Na hora que vai ser impresso esse papel, né? O calor, na máquina era uma máquina térmica, né? E o calor faz com que essa tinta apareça no papel. E como vocês podem ver aqui, essa reação aqui ela é irreversível, né? Então, o que que acontece? Se a gente deixa um papel desse guardado muito tempo, ele desbota, some a impressão, né? Então, por isso que é uma reação reversível. O legal dessas máquinas é que elas nunca ficam sem tinta, né? Isso é interessante. Mas esse papel, se tiver alguma importância, a gente tem que tirar uma xerox, né, uma cópia, porque com o tempo realmente ele some. Papel higiênico. Papel higiênico aqui a gente tem uma conta triste, né? O consumo desse papel diário faz com que sejam derrubadas 27 mil árvores diariamente, só pelo consumo de papel higiênico no mundo. Aqui as sacolas de papel, que tem uma aparência refinada, né? Aqui é um tipo de celulose já que foi separada da lignina, né? E aqui a gente tem algumas ligações de hidrogênio entre as fibras no estágio de secagem, que é o que acabam dando força para esse papel. Esse papel ele é resistente, não é um papel que rasga com facilidade, né? É diferente daquele papel que a gente chama de papel de pão até, que é um papel mais frágil, né? Esse aqui é um papel já mais resistente, ele suporta até peso, né? E aqui ele recebe também o reforço de alguns adesivos sintéticos no meio da estrutura. Papel brilhante, que é o papel utilizado em revistas, né? A revista a gente pode perceber que todas elas têm uma aparência chamativa, eles têm um papel brilhante, né? Então, isso aqui é feito primeiro com a adição de caulin. Caulin é um silicato de alumínio, junto com carbonato de cálcio, né? Que vai aumentar a dureza desse papel e faz com que ele também não absorva tanta tinta. Então, a tinta, ela seca na superfície do papel. E aí faz com que ele fique brilhante, ela não penetra na estrutura do papel, né? Nas fibras do papel. Aqui as cédulas de dinheiro. Aqui é interessante, as cédulas de dinheiro, elas não são feitas com celulose proveniente de madeira, mas sim de algodão, né? Isso dá uma resistência muito maior a esse tipo de papel. Tanto que se a gente lava a roupa com uma nota no bolso, a nota não estraga. Se fosse uma nota de celulose de madeira, né? Ela danificaria com certeza. Outra coisa que a gente nota é que o papel da nota ele não tem a gente chama de crocância, né? Aquele barulho de quando amassa o papel. Ele é um papel mais macio, né? Então é uma forma já de notar que a nota pode ser falsa ou não. É lógico que se uma nota for feita com celulose de madeira, vai ser uma imitação muito grosseira, porque é uma coisa muito nítida, tá? Um teste que é feito para saber da legitimidade de uma nota é com uma caneta de iodo. A caneta de iodo, o que, que é feito? Ela é passada na nota, né? E o iodo ele vai reagir com amido de celulose e aí cria um pigmento preto. A gente vê essas canetas às vezes no comércio, né? Já no papel à base de algodão não tem amido e aí essa caneta não vai reagir, não vai marcar nada. Então, se eles passarem uma caneta dessa no comércio e ficar preta, a nota é falsificada. Outra coisa que é feita com a nota também para se evitar falsificação são as marcas d'água, que é uma pequena alteração na densidade do papel naquela região onde fica a marca d'água, né? E a gente só consegue ver isso aí através da luz. Bom, aqui está a referência, né, desse material. É um livro chamado Do que são feitas as coisas. É um livro até interessante que fala sobre alguns materiais, né, sobre aço, sobre plástico, cimento. É até uma indicação aí para vocês estarem vendo, tá ok? Qualquer coisa estou à disposição, qualquer dúvida também estou à disposição. E
Até mais. Obrigada por ter assistido.